Capítulo 11. Das condecorações. Artigo 94. Em solenidade promovidas pelo Governo da União só poderão ser usadas condecorações e medalhas conferidas pelo Governo Federal, ou condecorações e medalhas conferidas por governos estrangeiros. Parágrafo único. Os militares usarão as condecorações estabelecidas pelos regulamentos de cada Força Armada. Ordem Geral de Precedência. A ordem de precedência, nas cerimônias oficiais, nos Estados da União, com a presença de autoridades federais, será a seguinte. Item 1. Presidente da República. Item 2. Vice-presidente da República. Cardeais. Embaixadores estrangeiros. Item 3. Presidente do Congresso Nacional. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Item 4. Ministros de Estado. Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República. Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República. Chefe do Serviço Nacional de Informações. Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Consultor-Geral da República. Enviados extraordinários e ministros plenipotenciários estrangeiros. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ministros do Supremo Tribunal Federal. Procurador-Geral da República. Governador do Distrito Federal. Governadores dos Estados da União. Senadores. Deputados federais. Almirantes. Marechais. Marechais do Ar. Chefe do Estado-Maior da Armada. Chefe do Estado-Maior do Exército. Secretário-Geral de Política Exterior. Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Item 5. Almirantes de Esquadra. Generais de Exército. Embaixadores extraordinários e plenipotenciários, ministros de primeira classe. Tenentes brigadeiros. Presidente do Tribunal Federal de Recursos. Presidente do Superior Tribunal Militar. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Presidente do Tribunal de Contas da União. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Encarregados de Negócios Estrangeiros. Item 6. Ministros do Tribunal Federal de Recursos. Ministros do Superior Tribunal Militar. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Ministros do Tribunal de Contas da União. Vice-almirantes. Generais de divisão. Embaixadores, ministros de primeira classe. Majores brigadeiros. Chefes de igreja sediados no Brasil. Arcebispos católicos ou equivalentes de outras religiões.
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Presidente do Tribunal de Contas da União. Presidente do Tribunal Marítimo. Diretores gerais das secretarias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Procuradores gerais da Justiça Militar, Justiça do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. Secretários gerais dos ministérios. Reitores das universidades federais. Diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. Presidente do Banco Central do Brasil. Presidente do Banco do Brasil. Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Presidente do Banco Nacional de Habitação. Secretário da Receita Federal do Brasil. Ministros do Tribunal de Contas da União. Juízes do Tribunal Superior do Trabalho. Subprocuradores Gerais da República. Personalidades inscritas no Livro do Mérito. Prefeitos das cidades de mais de 1 milhão de habitantes. Presidente da Caixa Econômica Federal. Ministros conselheiros estrangeiros. Adidos militares estrangeiros, oficiais generais. Item 7. Contra-almirantes. Generais de brigada. Embaixadores comissionados ou ministros de segunda classe. Brigadeiros. Vice-governadores dos Estados da União. Presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados da União. Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados da União. Diretor-geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil. Chefe do Gabinete da Vice-Presidência da República. Subchefes dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República. Assessor-chefe da Assessora Especial da Presidência da República. Assessor-chefe da Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República. Assistente secretário do chefe do Gabinete Militar da Presidência da República. Secretários particulares do Presidente da República. Chefe do Cerimonial da Presidência da República. Secretários de Imprensa da Presidência da República. Diretor-geral da Agência Nacional. Presidente da Central de Medicamentos. Chefe do Gabinete da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Chefe do Gabinete do Serviço Nacional de Informações. Chefe do Gabinete do Estado-Maior das Forças Armadas. Chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações. Chefes dos Gabinetes dos Ministros de Estado. Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas. Presidente do Conselho Federal de Educação. Presidente do Conselho Federal de Cultura. Governadores dos territórios. Chanceler da Ordem Nacional do Mérito. Presidente da Academia Brasileira de Letras.
Presidente da Academia Brasileira de Ciências. Presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Diretores do Gabinete Civil da Presidência da República. Diretores Gerais de Departamento dos Ministérios. Superintendentes de órgãos federais. Presidentes dos institutos e fundações nacionais. Presidentes dos conselhos e comissões federais. Presidentes das entidades autárquicas, sociedades de economia mista e empresas públicas de âmbito nacional. Presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Presidentes dos tribunais regionais do trabalho. Presidentes dos tribunais de contas do Distrito Federal e dos Estados da União. Presidentes dos tribunais de alçada dos Estados da União. Reitores das universidades estaduais e particulares. Membros do Conselho Nacional de Pesquisas. Membros do Conselho Nacional de Educação. Membros do Conselho Federal de Cultura. Secretários de Estado do Governo do Distrito Federal. Bispos católicos ou equivalentes de outras religiões. Conselheiros estrangeiros. Cônsules gerais estrangeiros. Adidos e adjuntos militares estrangeiros, capitães de mar e guerra e coronéis. Item 8. Presidente das Confederações Patronais e de Trabalhadores de âmbito nacional. Consultores jurídicos dos ministérios. Membros da Academia Brasileira de Letras. Membros da Academia Brasileira de Ciências. Diretores do Banco Central do Brasil. Diretores do Banco do Brasil. Diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Diretores do Banco Nacional de Habitação. Capitães de mar e guerra. Coronéis do Exército. Conselheiros. Coronéis da Aeronáutica. Secretários de Estado dos Governos dos Estados da União. Deputados estaduais. Chefes das casas militares de governadores. Chefes das casas civis de governadores. Comandantes das polícias militares. Desembargadores dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e dos Estados da União. Adjuntos dos gabinetes militar, tenentes-coronéis e civil da Presidência da República. Procuradores-gerais do Distrito Federal e dos Estados da União. Prefeitos das capitais dos Estados da União e das cidades de mais de 500.000 habitantes. Primeiros secretários estrangeiros. Procuradores da República nos Estados da União. Consultores gerais do Distrito Federal e dos Estados da União. Juízes do Tribunal Marítimo. Juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho. Presidentes das câmaras municipais das cidades de mais de 1 milhão de habitantes. Adidos e adjuntos militares estrangeiros, capitães de fragata,
e tenentes-coronéis. Item 9. Juízes dos Tribunais de Contas do Distrito Federal e dos Estados da União. Juízes dos Tribunais de Alçadas dos Estados da União. Delegados dos Ministérios nos Estados da União. Presidentes dos institutos e fundações regionais e estaduais. Presidentes das entidades autárquicas, sociedades de economia mista e empresas públicas de âmbito regional ou estadual. Monsenhores católicos ou equivalentes de outras religiões. Capitães de fragata. Tenentes-coronéis do Exército. Primeiros secretários. Tenentes-coronéis da Aeronáutica. Ajudantes de ordens do Presidente da República, majores. Adjuntos do Gabinete Militar da Presidência da República, majores. Chefes dos serviços do Gabinete Militar da Presidência da República, majores. Adjunto dos serviços do Gabinete Militar da Presidência da República, majores. Presidentes das federações patronais e de trabalhadores de âmbito regional ou estadual. Presidentes das câmaras municipais das capitais dos estados da União e das cidades de mais de 500.000 habitantes. Juízes de direito. Procuradores regionais do trabalho. Diretores de repartições federais. Auditores da Justiça Militar. Auditores do Tribunal de Contas. Promotores públicos. Procuradores adjuntos da República. Diretores das faculdades estaduais particulares. Segundos secretários. Cônsules estrangeiros. Adidos e adjuntos militares estrangeiros, capitães de corveta, e majores. Item 10. Oficiais de gabinete do Gabinete Civil da Presidência da República. Chefes de departamento das universidades federais. Diretores de divisão dos ministérios. Prefeitos das cidades de mais de 100.000 habitantes. Capitães de corveta. Majores do Exército. Segundos secretários. Majores da Aeronáutica. Ajudantes de ordens do Presidente da República, capitães. Adjuntos dos serviços do Gabinete Militar da Presidência da República, capitães. Secretários-gerais dos territórios. Diretores de departamento das secretarias do Distrito Federal e dos Estados da União. Presidentes dos conselhos estaduais. Chefes de departamento das universidades estaduais e particulares. Presidentes das câmaras municipais das cidades de mais de 100.000 habitantes. Terceiros secretários estrangeiros. Adidos e adjuntos militares estrangeiros, capitães, tenentes e capitães. Item 11. Professores de universidade. Prefeitos municipais. Cônegos católicos ou equivalentes de outras religiões. Capitães-tenentes.
capitães do Exército, terceiros secretários, capitães da Aeronáutica, presidentes das câmaras municipais, diretores de repartições do Distrito Federal, dos Estados da União e territórios, diretores de escolas de ensino secundário, vereadores municipais. A ordem de precedência, nas cerimônias oficiais, nos Estados da União, com a presença de autoridades federais, será a seguinte. Item 1. Presidente da República. Item 2. Vice-presidente da República. Governador do Estado da União em que se processa a cerimônia. Cardeais. Embaixadores estrangeiros. Item 3. Presidente do Congresso Nacional. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Item 4. Ministros de Estado. Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República. Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República. Chefe de Serviço Nacional de Informações. Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Consultor-Geral da República. Vice-Governador do Estado da União em que se processa a cerimônia. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da União em que se processa a cerimônia. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que se processa a cerimônia. Enviados extraordinários e ministros plenipotenciários estrangeiros. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Procurador-Geral da República. Governadores dos outros estados da União e do Distrito Federal. Senadores. Deputados federais. Almirantes. Marechais. Marechais do Ar. Chefe do Estado-Maior da Armada. Chefe do Estado-Maior do Exército. Secretário-Geral da Política Exterior. Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Item 5. Almirantes de Esquadra. Generais de Exército. Embaixadores extraordinários e plenipotenciários, ministros de primeira classe. Tenentes brigadeiros. Presidente do Tribunal Federal de Recursos. Presidente do Superior Tribunal Militar. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Presidente do Tribunal de Contas da União. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Prefeito da capital estadual em que se processa a cerimônia. Encarregados de negócios estrangeiros. Item 6. Ministros do Tribunal Federal de Recursos. Ministros do Superior Tribunal Militar. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Ministros do Tribunal de Contas da União.
vice-almirante, generais de divisão, embaixadores, ministros de primeira classe, majores brigadeiros, chefes de igreja sediados no Brasil, arcebispos católicos ou equivalentes de outras religiões, presidente do Tribunal de Contas da União, presidente do Tribunal Marítimo, diretores gerais das secretarias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, substitutos eventuais dos ministros de Estado, secretários gerais dos ministérios, reitores das universidades federais, diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, presidente do Banco Central do Brasil, presidente do Banco do Brasil, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, presidente do Banco Nacional de Habilitação, ministros do Tribunal de Contas da União, juízes do Tribunal Superior do Trabalho, subprocuradores-gerais da República, procuradores-gerais da Justiça Militar, procuradores-gerais da Justiça do Trabalho, procuradores-gerais do Tribunal de Contas da União, vice-governadores de outros estados da União, personalidades inscritas no livro do mérito, prefeitos da cidade em que se processa a cerimônia, presidente da Câmara Municipal da cidade em que se processa a cerimônia, juiz de direito da comarca em que se processa a cerimônia, prefeitos das cidades de mais de 1 milhão de habitantes, presidente da Caixa Econômica Federal, ministros conselheiros estrangeiros, cônsules gerais estrangeiros, adidos militares estrangeiros, oficiais generais. Item 7. Contra-almirantes, generais de brigada, embaixadores comissionados ou ministros de segunda classe, brigadeiros do ar, Direito-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, chefe do Gabinete da Vice-Presidência da República, subchefes dos gabinetes militar e civil da Presidência da República, assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, assessor-chefe da Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República, assistente secretário do chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, secretários particulares do Presidente da República, chefe do cerimonial da Presidência da República, secretários de imprensa da Presidência da República, diretor-geral da Agência Nacional, presidente da Central de Medicamentos, chefe do gabinete da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, chefe do gabinete do Serviço Nacional de Informações, chefe do gabinete do Estado-Maior das Forças Armadas,
chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, governadores dos territórios, procurador da República no Estado, procurador-geral do Estado, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, presidente do Tribunal de Contas do Estado, presidente do Tribunal de Alçada do Estado, presidente do Conselho Nacional de Pesquisas, presidente do Conselho Federal de Educação, presidente do Conselho Federal de Cultura, chanceler da Ordem Nacional do Mérito, presidente da Academia Brasileira de Letras, presidente da Academia Brasileira de Ciências, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, diretores do Gabinete Civil da Presidência da República, diretores gerais dos departamentos de ministérios, superintendentes de órgãos federais, presidentes dos institutos e fundações nacionais, presidentes dos conselhos e comissões federais, presidentes das entidades autárquicas, Sociedade de Economia Mista e empresas públicas de âmbito nacional, chefes dos gabinetes dos ministros de Estado, reitores das universidades estaduais e particulares, membros do Conselho Nacional de Pesquisas, membros do Conselho Federal de Educação, membros do Conselho Federal de Cultura, secretários do Governo do Estado em que se processa a cerimônia, bispos católicos ou equivalentes de outras religiões, conselheiros estrangeiros, adidos e adjuntos militares estrangeiros, capitães de mar e guerra, coronéis. Item 8. Presidentes das confederações patronais e de trabalhadores de âmbito nacional. Consultores jurídicos dos ministérios. Membros da Academia Brasileira de Letras. Membros da Academia Brasileira de Ciências. Diretores do Banco Central do Brasil. Diretores do Banco do Brasil. Diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Diretores do Banco Nacional de Habitação. Capitães de mar e guerra. Coronéis do Exército. Conselheiros. Coronéis da Aeronáutica. Deputados do Estado em que se processa a cerimônia. Chefe da Casa Militar do Governo do Estado em que se processa a cerimônia. Chefe da Casa Civil do Governo do Estado em que se processa a cerimônia. Comandante da Polícia Militar do Estado em que se processa a cerimônia. Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado em que se processa a cerimônia. Adjuntos dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República. Prefeitos das cidades de mais de 500 mil habitantes. Delegados dos ministérios no estado em que se processa a cerimônia. Primeiros secretários estrangeiros.
cônsules estrangeiros, consultor-geral do estado em que se processa a cerimônia, juízes do Tribunal Marítimo, juízes do Tribunal Regional Eleitoral do estado em que se processa a cerimônia, juízes do Tribunal Regional do Trabalho do estado em que se processa a cerimônia, presidentes das câmaras municipais da capital e das cidades de mais de 1 milhão de habitantes, adidos e adjuntos militares estrangeiros, capitães de fragata, tenentes-coronéis. Item 9. Juiz federal. Juízes do Tribunal de Contas do estado em que se processa a cerimônia, juízes do Tribunal de Alçada do estado em que se processa a cerimônia, presidentes dos institutos e fundações regionais e estaduais, presidentes das entidades autárquicas, sociedades de economia mista e empresas públicas de âmbito regional ou estadual, diretores das faculdades federais, monsenhores católicos ou equivalentes de outras religiões, capitães de fragata, tenentes-coronéis do Exército, primeiros secretários, tenentes-coronéis da Aeronáutica, ajudantes de ordem do Presidente da República, majores, adjuntos do Gabinete Militar da Presidência República, majores, chefes dos serviços do Gabinete Militar da Presidência da República, majores, adjuntos dos serviços do Gabinete Militar da Presidência República, majores, presidentes das federações patronais e de trabalhadores de âmbito regional ou estadual, presidentes das câmaras municipais das capitais dos estados da União e das cidades de mais de 500 mil habitantes, juízes de direito, procuradores regionais do trabalho, diretores de repartições federais, auditores da Justiça Militar, auditores do Tribunal de Contas, promotores públicos, procuradores adjuntos da República, diretores das faculdades estaduais e particulares, segundos secretários estrangeiros, vice-cônsules estrangeiros, adidos e adjuntos militares estrangeiros, capitães de corveta e majores. Item 10. Oficiais de gabinete do Gabinete Civil da Presidência da República, chefes de departamento das universidades federais, diretores de divisão dos ministérios, prefeitos das cidades de mais de 100 mil habitantes, capitães de corveta, majores, segundos secretários, majores da Aeronáutica, ajudantes de ordens do Presidente da República, capitães, adjuntos dos serviços do Gabinete Militar da Presidência da República, capitães, secretários-gerais dos territórios, diretores de departamento das secretarias do estado em que se processa a cerimônia, presidentes dos conselhos estaduais,
chefes de departamento das universidades estaduais e particulares, presidentes das câmaras municipais das cidades de mais de 100 mil habitantes, terceiros secretários estrangeiros, adidos e adjuntos militares estrangeiros, capitães, tenentes e capitães. Item 11. Professores de universidade. Demais prefeitos municipais. Cônegos católicos ou equivalentes de outras religiões. Capitães-tenentes. Capitães do Exército. Terceiros secretários. Capitães da Aeronáutica. Presidentes das demais câmaras municipais. Diretores de repartições dos estados da União em que processa a cerimônia. Diretores de escolas de ensino secundário. Vereadores municipais. A ordem de precedência nas cerimônias oficiais, de caráter estadual, será a seguinte. Item 1. Governador. Cardeais. Item 2. Vice-governador. Item 3. Presidente da Assembleia Legislativa. Presidente do Tribunal de Justiça. Item 4. Almirante de esquadra. Generais de Exército. Tenentes brigadeiros. Prefeito da capital estadual em que se processa a cerimônia. Item 5. Vice-almirantes. Generais de divisão. Majores brigadeiros. Chefes de igreja sediados no Brasil. Arcebispos católicos ou equivalentes em outras religiões. Reitores das universidades federais. Personalidades inscritas no livro do mérito. Prefeito da cidade em que se processa a cerimônia. Presidente da Câmara Municipal da cidade em que se processa a cerimônia. Juiz de direito da comarca em que se processa a cerimônia. Prefeitos das cidades de mais de 1 milhão de habitantes. Contra-almirantes. Generais de brigada. Brigadeiros do ar. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Procurador Regional da República no Estado. Procurador-Geral do Estado. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Presidente do Tribunal de Contas. Presidente do Tribunal de Alçada. Chefe da Agência do Serviço Nacional de Informações. Superintendentes de órgãos federais. Presidentes dos institutos e fundações nacionais. Presidentes dos conselhos e comissões federais. Presidentes das entidades autárquicas, sociedades de economia mista e empresas públicas de âmbito nacional. Reitores das universidades estaduais e particulares. Membros do Conselho Nacional de Pesquisas. Membros do Conselho Federal de Educação.
Membros do Conselho Federal de Cultura. Secretários de Estado. Bispo católicos ou equivalentes de outras religiões. Item 7. Presidentes das confederações patronais e de trabalhadores de âmbito nacional. Membros da Academia Brasileira de Letras. Membros da Academia Brasileira de Ciências. Diretores do Banco Central do Brasil. Diretores do Banco do Brasil. Diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Diretores do Banco Nacional de Habitação. Capitães de Mar e Guerra. Coronéis do Exército. Coronéis da Aeronáutica. Deputados estaduais. Chefe da Casa Militar do Governador. Chefe da Casa Civil do Governador. Comandante da Polícia Militar do Estado. Desembargadores do Tribunal de Justiça. Prefeitos das cidades de mais de 500.000 habitantes. Delegados dos ministérios. Cônsules estrangeiros. Consultor-Geral do Estado. Juízes do Tribunal Regional Eleitoral. Juízes do Tribunal Regional do Trabalho. Presidentes das câmaras municipais da capital e das cidades de mais de 1 milhão, habitantes. Item 8. Juiz Federal. Juízes do Tribunal de Contas. Juízes do Tribunal de Alçada. Presidentes dos institutos e fundações regionais e estaduais. Presidentes das entidades autárquicas, sociedades de economia mista e empresas públicas de âmbito regional ou estadual. Diretores das faculdades federais. Monsenhores católicos ou equivalentes de outras religiões. Capitães de fragata. Tenentes-coronéis do Exército. Tenentes-coronéis da Aeronáutica. Presidentes das federações patronais e de trabalhadores de âmbito regional ou estadual. Presidentes das câmaras municipais das cidades de mais de 500.000 habitantes. Juízes de Direito. Procurador Regional do Trabalho. Auditores da Justiça Militar. Auditores do Tribunal de Contas. Promotores públicos. Diretores das faculdades estaduais e particulares. Vice-cônsules estrangeiros. Item 9. Chefes de departamento das universidades federais. Prefeitos das cidades de mais de 100.000 habitantes. Capitães de coberta. Majores do Exército. Majores da Aeronáutica. Diretores de departamento das secretarias. Presidentes dos conselhos estaduais. Chefes de departamento das universidades estaduais e particulares.
presidentes das câmaras municipais das cidades de mais de 100 mil habitantes, professores de universidade, demais prefeitos municipais, cônegos católicos ou equivalentes de outras religiões, capitães-tenentes, capitães do exército, capitães da aeronáutica, presidentes das demais câmaras municipais, diretores de repartição, diretores de escolas de ensino secundário, vereadores municipais,